Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Jesus esteja em sua vida. Hoje eu continuarei com a minha exposição nos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, a partir do versículo 19 até o versículo 26. Eu já meditei do versículo 1 até o 18, quando eu falei a respeito da pessoa de Pedro. Quando ele chega em Jerusalém, ele explica a sua conduta diante dos apóstolos, demais apóstolos e também dos irmãos que estavam na Judéia. E agora, a partir do versículo 19, Lucas ele muda totalmente a sua narrativa. É interessante, antes de nós prosseguirmos com a exposição, é que no capítulo 7 do livro dos Atos dos Apóstolos, começa com a defesa de Estevão, a defesa e a morte de Estevão no capítulo 7. No capítulo 8 de Atos, fala da perseguição e dispersão dos discípulos. No capítulo 9, ele vai falar a respeito da conversão de Saulo, e ainda no finalzinho do capítulo 9, Lucas ele relata a respeito do ministério da pessoa do apóstolo Pedro. No capítulo 10, ele continua narrando a respeito do ministério de Pedro, quando Pedro ele sai de Jerusalém, vai até a cidade de Jope ele vai até Cesareia, ele tem um encontro com a pessoa de Cornélio e toda a sua casa se converte ao Senhor Jesus. E o capítulo 11, ele começa com a explicação de Pedro com relação à sua conduta diante dos demais apóstolos e irmãos ali de Jerusalém. E até o versículo 18 é mencionado a respeito do ministério de Pedro. E no versículo 19, Lucas, vocês podem ver que pela narrativa de Lucas, ele volta lá no capítulo de número 8, que fala sobre a perseguição e a dispersão dos discípulos. Então, parece que nesta narrativa de Lucas, ele faz uma inserção da conversão de Saulo e do ministério de Pedro, como foi a conversão de Saulo e também qual o ministério que Pedro estava desempenhando ali na região da Judéia e até mesmo fora dos territórios de Israel, como é o caso de Cesareia, fora dos territórios da Judéia. E agora aqui no versículo 19, pode ver que ele volta a narrar a respeito da perseguição. Olha, então os que foram dispersos por causa de quê? Da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Então, a partir do versículo 19, Lucas ele volta a sua narrativa narrando a respeito da dispersão dos discípulos de Cristo. Isso começou lá nos dias de Estevão, quando Estevão foi morto. Então, houve uma grande perseguição contra os cristãos que estavam na região da Judéia. E estes cristãos que saíram dali dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, está aí no versículo 19, eles se espalharam aonde? Até a Fenícia. Fenícia está um pouquinho acima de Cesareia, onde hoje é a Síria. Depois ele fala de Chipre, que é uma ilha que está no mar Mediterrâneo, ali ao sul da península do Peloponeso, que hoje é a Grécia. E também ele fala de Cirene, que está na costa da África. Fala também de Antioquia. Antioquia estava um pouquinho acima ali dos territórios de Israel. Então, os discípulos que saíram ali da região da Judéia, foram para Fenícia, Chipre e Antioquia, eles não anunciavam a ninguém. Então, esses cristãos aqui, eles não estavam anunciando a palavra de Deus para gentios. Somente, olha, o texto é muito claro, não anunciando a ninguém a palavra,
senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene. Chipre, eu já disse, é aquela ilha que está no meio do mar Mediterrâneo e que está ao sul da Grécia, da península do Peloponeso, e de Cirene, que está um pouquinho acima da Cesareia, ali na região costeira, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Os cristãos, eles foram dispersos para vários lugares. E entre esses que foram dispersos, alguns, claro, eles anunciavam a palavra de Deus somente aos judeus. Mas outros cristãos, eles também anunciavam a palavra do Senhor Jesus aos gregos. Os que foram até Antioquia. Antioquia está um pouquinho acima ali da região da Galileia, uns 150 quilômetros aproximadamente acima da região ali da Galileia estava a Antioquia. Lembrando que nós temos duas Antioquia, Antioquia da Síria e Antioquia da Pisídia, duas Antioquia. E estes cristãos que eram de Chipre, a ilha de Chipre, também da costa da África, eles foram para a região de Antioquia e ali eles anunciavam aos gregos o evangelho do Senhor Jesus. Diz o 21, a mão do Senhor estava com eles. Com quem? Com esse último grupo aí, que eram os ciprianos e os sirineus, e que foram até Antioquia anunciar o evangelho do Senhor. A mão do Senhor Jesus estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Então eles ouviram o evangelho do Senhor Jesus, deram crédito e se converteram. E o 22 diz o seguinte, a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estavam em Jerusalém. Ou seja, a notícia a respeito da conversão desses gregos ou gentios, através da pregação destes cristãos que eram naturais de Chipre e de Cirene, esta notícia da conversão de gregos, ela chegou a Jerusalém. E quando ela chegou em Jerusalém, o que os apóstolos fizeram? Eles enviaram Barnabé até a Antioquia, que está no versículo aí, no finalzinho do versículo 22. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Interessante. Então, Barnabé, ele sai de Jerusalém, ali da região da Judéia, vai até Antioquia, que está acima da região da Galileia, bem acima, e quando ele chega lá, ele contemplou com seus olhos que a graça de Deus, o favor imerecido de Deus, havia também sido derramada sobre quem? Sobre os gentios, ou sobre os gregos que creram na pregação do Evangelho. Eles abriram seus corações e aceitaram a mensagem do Senhor Jesus, reconheceram seus pecados e agora eram cristãos também. E quando Barnabé chega lá, ele exortava, é o seguinte, a palavra exortar é encorajar. Então, Barnabé, ele encorajava quem? Esses novos cristãos a permanecerem no caminho do Senhor. Veja também que o 24 fala o seguinte, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Muita gente se uniu ao Senhor. Esse 24 aqui está dando testemunho da pessoa de Barnabé, porque era homem. Quem que era esse homem? Barnabé. Esse homem era bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Justamente, creio que os apóstolos, ao escolherem alguém para ir até a Antioquia, eles olharam para uma pessoa que realmente tinha o Espírito Santo habitando dentro dele. E foi o caso de Barnabé. Olharam para ele, viram que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo, cheio de fé, e chegaram à conclusão, este é o homem ideal para ser enviado
para contemplar de perto o que Deus realmente está fazendo no território gentil. E quando ele chegou lá, já tinham pessoas que haviam se convertido ao Senhor. E quando ele chegou lá, mais gente, olha, muita gente, tem um ponto aí, muita gente se uniu ao Senhor. Mais pessoas se converteram ao Senhor através da pessoa de Barnabé, devido que o seu bom testemunho, cheio do Espírito Santo e de fé. Interessante é que o versículo 25, Lucas volta a sua narrativa para a pessoa de Saulo novamente. Parece que ele quer informar para nós que para onde foi Paulo nesse período. Paulo sumiu do cenário, o que Paulo estava fazendo? Então, ele quer dar um relatório minucioso. Claro que o livro de Atos foi escrito para um homem chamado Teófilo, que nós não sabemos quem é, mas que ele serve para nós nos dias atuais. Se Lucas não tivesse deixado isso aqui narrado, nós não saberíamos o paradeiro de Saulo nesse período. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Então, Saulo, após a sua conversão, ele vai para onde? Vai para a sua terra natal, onde que era? Tarso. Então, quando Barnabé chega lá, em Antioquia, em vez dele voltar para Jerusalém, ele parte à procura de Saulo. Até porque Tarso não fica muito distante da região ali da cidade de Antioquia. Então ele vai para lá. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Interessante. Quando Barnabé ele chega lá e vê a situação, como Deus estava operando naquele lugar, almas estavam se rendendo aos pés do Senhor Jesus através da sua pregação. Então, Barnabé, ele necessitava de ajuda. Ele procurou alguém para o auxiliá-lo. E esta pessoa foi quem? Foi Saulo. Então, ele partiu em direção a Tarso buscar Saulo. Olha, Saulo agora vai ser muito útil nesta tarefa. E veja bem que quando ele chega lá em Tarso, ele encontra Saulo. E, com certeza, chegando lá, ele fala: Saulo, olha, eu preciso da sua ajuda. Eu estou vindo da cidade de Antioquia, Deus está fazendo uma obra maravilhosa. Pessoas estão se convertendo ao Evangelho do Senhor Jesus e a igreja está crescendo na cidade de Antioquia e eu preciso da sua ajuda naquele lugar. Então pode ver que a obra de Deus ela é feita por pessoas e pessoas necessitam de ajuda de mais pessoas. É assim que é feita a obra do Senhor aqui nessa terra. E logo que Barnabé encontra a pessoa de Saulo, leva ele para a cidade de Antioquia e durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo, eles se reúnem aonde? Naquela igreja. E diz aí que eles ensinaram. Veja que o ministério de Paulo e também de Barnabé era voltado para o ensino da palavra de Deus. Interessante que nem é mencionado aqui que eles estavam curando aqui neste lugar. Não é mencionado nem cura, é mencionado que eles ensinavam o Evangelho do Senhor Jesus. Então nós temos que preocupar muito com o ensino da palavra. Curas, milagres, libertações é interessante sim, mas o ensino da palavra é muito mais interessante do que as curas. Pode ver que foram 10 leprosos que foram curados por Jesus. Somente um é que voltou para agradecer e ser salvo por ele. Os 9 foram embora e não deram a mínima atenção para a salvação que estava em Cristo Jesus. Não deram o devido valor para a salvação. Viraram as costas para o Salvador. Então, vejam que o interessante é o ensino da palavra. Por isso é que Barnabé e Saulo, eles se esmeraram um ano ensinando numerosa multidão.
a serem o quê? Verdadeiros discípulos, seguidores de Cristo. E, para encerrar, veja que eles fizeram isto com muita maestria, que logo após este ano de ensino, olha aí, prosseguindo o texto, em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Primeira vez na história da igreja em que os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Eles não se intitularam, mas eu creio que as pessoas que estavam de fora é que nomearam os seguidores de Jesus como cristãos. Isto, de acordo com alguns dicionários, era até numa forma pejorativa. Eles chamavam as pessoas de cristãos num sentido pejorativo, mas que esse termo pejorativo direcionado às pessoas dos cristãos acabou pegando. E até hoje, aqueles que seguem ao Senhor Jesus, eles são chamados de cristãos. De acordo com o dicionário Vini, a palavra cristãos aí é um termo grego que é cristianos. Cristianos, nesse dicionário aqui, é seguidor de Cristo, mas no dicionário Vini, que é um outro dicionário, diz o seguinte, que era partido de Cristo. Então era um termo pejorativo. Eles colocaram o nome de cristãos nos seguidores de Cristo porque eles faziam parte do partido de Cristo, ou eram seguidores de Jesus, eram discípulos de Jesus. E é muito bom. Queira Deus que todos nós fôssemos verdadeiros seguidores do Senhor Jesus. Que nós, pelo menos, o mínimo possível, fôssemos imitadores de Cristo. Claro que na totalidade jamais nós seremos iguais a Cristo, porque Ele foi perfeito, sem pecado quando esteve aqui nessa terra. Em tudo Ele foi perfeito. Ele não pecou, nele não houve engano, não houve pecado. Nós somos falhos, somos pecadores, e sempre nós estamos transgredindo as leis do Senhor. Mas devemos nos esforçar para o quê? Para sermos discípulos, seguidores do Senhor Jesus. Claro, como eu já disse, não seremos na sua totalidade, mas nos esforçando para sermos seguidores do Senhor, discípulos do Senhor, que alguém possa olhar para nós e contemplar quem? Jesus em nossa vida e chamar-nos de cristãos. Interessante que as pessoas que moravam ali em Antioquia, eles olhavam para esses conversos, recém-conversos, e já via neles o quê? A pessoa de Cristo. Isso devido ao quê? Ao ensino meticuloso da pessoa de Saulo e também de Barnabé. Eles ensinaram esta congregação um ano, discipulado. Eles passaram por um processo de discipulado intensivo e ao final deste ano, um ano de ensino, eles se tornaram discípulos de Cristo a ponto de ser chamado pelas pessoas de cristianos ou cristãos. Que Deus em Cristo abençoe. No próximo vídeo nós estaremos encerrando o capítulo 11 e dando início ao capítulo 12. O final do capítulo 11 vai falar sobre a profecia do profeta Ágabo, e o capítulo 12 ele vai falar sobre Pedro quando ele foi aprisionado pelo rei Herodes. Que Deus em Cristo abençoe e até o próximo vídeo.